Boas-vindas à evolução da cerâmica no Egito Antigo. Escavações por todo o Egito descobriram inúmeros recipientes de cerâmica de todas as formas e tamanhos. A produção de cerâmica era limitada, sobretudo, à periferia dos assentamentos, por causa dos materiais necessários e para manter a fumaça dos fornos longe dos espaços residenciais. A função do produto determinava a seleção da matéria-prima, seu tratamento, sua forma e o acabamento da superfície. A cerâmica era essencial ao dia a dia dos antigos egípcios. Ela era usada em todos os aspectos da vida, do armazenamento de grãos e líquidos até recipientes dentro das tumbas das necrópolis. A cerâmica mais comum era feita com lodo do Nilo, do que resultava uma argila marrom avermelhada. A argila calcária, usada em cerâmicas mais atraentes, era encontrada apenas no Alto Egito. Os vasos eram feitos de argila moldada ou enrolada. Adicionava-se a ela palha, cinzas e outros minerais, e a mistura era alisada e decorada antes de ser colocada no forno. Os vasos eram queimados em fogueiras ou dentro de fornos de tijolos. Durante o Antigo Império, usava-se a roda de oleiro. A cerâmica se tornou mais lisa e polida, semelhante às pedras do rio. Ela era decorada principalmente com pigmento vermelho e a cor preta que se conseguia ao expô-la à fumaça. As oficinas de cerâmica eram anexas aos palácios e templos. Por volta da época baixa, as oficinas especializadas começaram a surgir. As partículas de quartzito, que criavam um brilho azul ou verde, tornaram-se comuns durante o Império Novo. Os motivos mediterrâneos e o estanhado foram introduzidos com a era greco-romana. Podia-se encontrar fragmentos de cerâmica por tudo, e eram as telas mais comuns para escrever ou desenhar, em comparação com as folhas de papiro mais caras. Batizados assim por causa de sua descrição grega, os óstraca continham registros da vida diária, cartas ou desenhos. Os artistas faziam esboços para templos e tumbas ou por simples prazer. Boas-vindas à família egípcia. Antes da influência greco-romana, a mulher era igual ao homem em muitos aspectos. Ela podia ser proprietária, testemunhava nos tribunais, podia se divorciar e herdar. Até os gregos e os romanos restringirem seus direitos, a viúva egípcia podia assumir o ofício do marido. Os contratos matrimoniais mencionavam subsídios e itens de valor trazidos ao casamento pela mulher, os quais continuavam sendo dela. Certas profissões eram exclusivamente femininas, como a de tecelagem ou o carpimento profissional, enquanto outras admitiam ambos os sexos, o que incluía servir a famílias abastadas. Porém, o status social tinha forte impacto. Quanto maior o status, mais fácil era obter educação e acessar profissões diferentes. Em geral, as casas tinham 3 aposentos. Primeiro havia uma entrada mobiliada com um pequeno banco de tijolos, provavelmente destinado a uma estátua de uma divindade protetora. Então havia uma sala cerimonial, feita para receber convidados. A última sala era um quarto ou uma cozinha. A mobília era composta de cadeiras simples, baús e cestos. Não se usavam mesas para refeições em família. Em vez disso, cada indivíduo tinha uma mesinha própria.
Os casamentos eram mais um contrato social do que religioso. A família tinha importância vital para os antigos egípcios e os filhos eram considerados uma bênção dos deuses. O pai, a mãe e seus filhos eram o núcleo da família. E a coabitação, às vezes, se estendia às sogras, irmãs, tias e cunhadas. O status e a riqueza influenciavam muito no estilo e no tamanho dos lares egípcios. As casas dos plebeus eram construídas com tijolos de adobe. As casas mais ricas costumavam ser pintadas de branco e decoradas com vários motivos. Os funcionários públicos e os mais abastados viviam em mansões com muitos quartos e decoradas com luxo. Só os templos e tumbas destinados a durar para sempre eram construídos com pedra. As inscrições nas estelas funerárias eram centradas no principal membro da casa, ao redor do qual estariam o cônjuge, os pais e os filhos, possivelmente até irmãos. Essas pedras eram assim tão estruturadas porque não existiam sobrenomes na cultura do Egito Antigo. Os pais e os filhos formavam uma espécie de árvore genealógica que permitia a identificação do finado. Boas-vindas a pão e cerveja. Os mesopotâmicos inventaram a cerveja, incluindo o canudo para evitar os sedimentos e as ervas, mas os egípcios antigos aperfeiçoaram o método de fabricação. A qualidade da cerveja egípcia era determinada por seu teor alcoólico, cor e sabor. Durante a era faraônica, a cerveja era a bebida alcoólica mais importante. O Estado e os templos a usavam como pão para pagar os trabalhadores. Além disso, ela era incluída nas listas de oferendas de alimentos aos deuses e aos mortos. A cerveja era a bebida mais popular de cerimônias e festas, sendo o Festival da Embriaguez inteiramente dedicado a ela. Os egípcios antigos consideravam a cerveja muito nutritiva, o que lhe conferia um papel importante em seu cotidiano. Tanto os adultos como as crianças egípcias tomavam cerveja durante as refeições e os textos médicos a incluíam em centenas de remédios. Ela permaneceu sendo a bebida alcoólica mais popular até a Era Romana. As receitas de cerveja variaram com o tempo e dependeram da qualidade dos ingredientes. Os padeiros e os cervejeiros costumavam trabalhar lado a lado na mesma oficina ou casa. Muitas famílias produziam a quantidade adequada para consumo próprio, sendo que cervejas de melhor qualidade eram produzidas para festivais e outras ocasiões especiais. A receita mais básica usava cereal maltado como ingrediente principal. Também se usavam frutas como tâmaras, além de mel e especiarias. Depois de assado, o pão era esmigalhado e adicionado à mistura para iniciar o processo de fermentação. As enzimas do cereal quebravam o amido em açúcar e criavam um mosto espesso. Uma vez pronta, a mistura de pão e cereais era prensada e peneirada com água, para então ser adicionada ao malte. Após a fermentação, o mosto da cerveja era transferido para contêineres grandes e prensado novamente, com os pés ou com pilões.
Quando já não continha mais impurezas, a cerveja era armazenada em jarros de cerâmica com uma tampa de argila. Não podia ser conservada por muito tempo e devia ter uma consistência espessa. Quase nada era desperdiçado. Os grãos restantes eram aproveitados para fazer pão de massa lêveda ou mais cerveja. Embora haja muitos registros sobre a elaboração de pães, a maior parte do que se sabe sobre o fabrico de cerveja no Egito Antigo provém dos textos do alquimista Zósimo, que viveu uns 300 anos após o reinado de Cleópatra. A doutora Delwen Samuel, uma arqueobotânica, propôs recentemente técnicas antigas alternativas para fazer cerveja. Porém, os especialistas não conseguem replicar a cerveja autêntica, pois ainda não conhecem todas as técnicas e ingredientes usados pelos egípcios antigos. A comida era preparada no chão até o Império Médio, quando as mesas de cozinha foram introduzidas. A introdução do trigo duro melhorou a qualidade do pão, proporcionando uma melhor alimentação às classes média e alta. Contudo, os pobres seguiam uma dieta à base de papa de vegetais, pão macio ou cevada. A massa era amassada à mão ou com os pés, e quando estava bem misturada, adicionavam-se frutas, nozes, mel e especiarias. Para fazer o pão crescer, acrescentava-se massa lêveda ou fermento proveniente do fabrico da cerveja. Os fornos tinham formato circular ou de colmeia e eram feitos de argila ou tijolos. Se não houvesse nenhum forno, o padeiro fazia pão achatado sobre areia quente, uma técnica ainda usada por alguns berberes. Os egípcios antigos tinham que enfrentar as partículas de areia que o vento soprava sobre eles. Apesar de seus melhores esforços, a areia sempre acabava parando na comida. Além disso, as partículas dos fornos e das pedras usadas na moagem dos grãos também contribuíam para o desgaste prematuro dos dentes. A equipe tentou retratar isso com animações de pessoas com dor de dente e plebeus varrendo a areia.